Olá, estamos iniciando mais um programa conversando com João e Arlete Berbel, programa semanal produzido aqui nos nossos estúdios da TV e Rádio Renovação, no complexo do IMA, o Instituto de Medicina do Além, aqui na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo. O programa de hoje, o casal de médiuns João e Arlete Berbel vai tratar de um tema muito importante, a velhice. De que maneira nós devemos nos preparar para chegarmos aí à terceira melhor-idade? De que maneira também nós temos que tratar as pessoas do nosso entorno e as pessoas com as quais nós nos relacionamos e que são pessoas já de idade mais avançada. No momento do livro, o nosso editor José Silvano Ferrante Larque, da Farol das Três Colinas, vai falar sobre o livro O Porvir da Lua. É um dos 283 livros produzidos por Psicofonia pelo médium João Berbel, que juntos já venderam mais de 2 milhões de exemplares, e toda a renda dessa venda de livros é integralmente revertida aqui nas obras sociais do complexo do IMA. Nós vamos fazer aquele apelo que fazemos todas as semanas, pedindo que você nos ajude para que nós possamos ajudar a essas milhares de famílias que acorrem semanalmente aqui no complexo do IMA, na cidade de Franca, pedindo ajuda. E nós não podemos fechar as portas, nem os olhos e muito menos o nosso coração para essas famílias. Entre, por favor, no nosso site www.ima.org.br. Acima da página você tem uma aba Doações e ali você tem as instruções para nos encaminhar notas fiscais paulistas emitidas sem CPF, sem CNPJ. Você sabe como fazer depósitos bancários na nossa conta oficial do Pix, bem como nas contas bancárias oficiais das nossas instituições, como também você pode receber as instruções para nos encaminhar gêneros alimentícios para que nós possamos fazer a doação de cestas básicas e material de limpeza. Vamos então ao momento do livro, na sequência os médiuns João e Arlete Berbel falando sobre o tema A Velhice, e nós voltamos na próxima semana. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e muito obrigado pelo vosso prestígio. Aos amigos do Minuto do Livro, um grande abraço no coração e espero que Jesus esteja contigo a todo momento, porque esse momento que nós estamos atravessando é muito importante que nós estejamos com Jesus, estejamos em paz, porque se está acontecendo as coisas, essas novas experiências que estamos vivenciando, é porque Deus quis assim, né? E como sempre aqui no Minuto do Livro, nós estamos sempre resumindo um livro aqui para vocês, para que vocês tenham a noção do que vocês poderão ler. E esse livro, Porvir da Lua, que é do Carran, né, que é o pesquisador, o explorador do cosmos, né, e do Galileu também, os dois eminentes espíritos que vêm nos passar agora alguma coisa sobre a Lua, né? Porque, por enquanto, a Lua para nós ainda é muito, assim, vago, muito longe, né? As primeiras explorações que estão acontecendo, nós não temos nem noção o porquê da Lua, né? E nesse livro, O Porvir da Lua, ele é de perguntas e respostas, e muito interessante as perguntas e as respostas. Como, por exemplo, presença de alienígenas na Lua. Será que tem algumas criaturas de outros planos, de outro sistema solar, que vieram ali na Lua para vivenciar, para nos observar? Isso aí o livro também responde. Galileu Galilei e Carran, ele responde para vocês. E também outra pergunta, vida e ectoplasma na Lua. Será que tem vida na Lua? Né? A espiritualidade nos diz que todo o cosmos é povoado, todo o cosmos é povoado pelos espíritos, porque os espíritos, ele vai onde que o vento sopra. Logicamente, é o espírito mais evoluído, né? Espírito igual a nós, assim, nós temos que ficar aqui na Terra por enquanto, até dar uma purificada
no nosso modo de ser, de agir e de pensar, para que um dia nós possamos também ser um explorador do cosmos, né? Situação dos proscritos na Lua. Então, é uma pergunta interessante essa aqui. Será que lá tem uma colônia daqueles espíritos que vão ser degradados da Terra? Será que ali é um porto de reabastecimento? Será que tem essas outras coisas ali também? Então, são perguntas que fazem para o nosso querido amigo Carran, né? Que nós já tivemos o privilégio de, uma vez, ele aportou aqui no IMA com a sua nave para nos auxiliar aqui também, né? Porque o trabalho aqui do IMA é grandioso. E nós temos aqui uma equipe muito grande de espíritos auxiliando essas criaturas para abrir o coração deles para as coisas espirituais, né? E o livro também, ele serve de remédio. A pessoa que lê muito, ele não tem ansiedade e não tem também depressão, porque o livro é um remédio. E é mais barato do que remédio na farmácia, você pode acreditar. Por mais caro que seja um livro, ele é mais barato do que a doença, né? E quem quiser adquirir nossos livros, é só acessar o faroldastrescolinas.com.br, que é o nosso site. E também temos o Clube do Livro, com um precinho bem acessível. Nós mandaremos o livro aí para você, nesse conforto do seu lar, né? E você tem ali, todos os meses, um livro diferente, um título diferente para você deliciar aí. E eu acredito e tenho certeza e tenho testemunha de muita gente que sofria de ansiedade muito grande, que já estava caminhando para a depressão, trocou essa depressão e essa ansiedade pelo livro. E hoje é um ótimo leitor, e ele lê 2, 3 livros por mês, e tem aquela vontade de ler mais, porque o livro, fez muito bem a eles. Agradeço a todos pela atenção, meu muito obrigado, e um abraço no coração de todos. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Já estamos chegando aqui pela TV Rádio Renovação com esse bate-papo entre o João e a Dona Arlete aqui. E para nós é uma alegria fazer esse bate-papo descontraído com vocês, né? O pessoal nos pergunta demais sobre a velhice. Você está preparado para se envelhecer? Você está preparado para sentir o peso da idade sobre os vossos ombros? O quanto é tão difícil, às vezes, as pessoas olhar acima do horizonte e ver que rapidamente os anos vêm chegando e o peso da idade vai se assentando sobre os nossos ombros. Bem, quando você é jovem, não há que se fazer preocupação nenhuma. A vida vai se rolando da forma melhor com que ela vai desenvolvendo. Mas o tempo vai se passando e o homem vai se tornando o verdadeiro aprendizado do tempo. Encontrar com a velhice, nas oportunidades que a gente tem, encontrar esses grandes sábios, que são os nossos idosos, que traz contigo longa experiência de uma vida toda, onde a gente adquire com eles ainda mais experiência. A velhice
a grandiosidade de um eterno aprendizado, né? Porque muitas das vezes na velhice que nós temos o tempo para parar e fazer reflexão. Muitas das vezes, quando vê o peso da idade estar sobre os nossos ombros, a gente se para, olha para trás e muitas das vezes vê quantas coisas boas poderia ser corrigido, poderia ter melhorado, mas muitas das vezes a ilusão, a ambição caiu sobre na nossa frente e nós não perdemos o tempo para se tornar um homem sábio. Mas no final da idade nos mostra isso tudo. De repente se olha para um lado, se olha para o outro e vê uma voz que vem lá de cima. O que fez já está feito. Não tem como recuperar. Mas temos como melhorar o resto de vida que ainda nos resta. E muitas das vezes, na força do arrependimento, pelos atos que nós praticamos no passado e que essas virtudes não foram agradáveis aos olhos de Deus, a consolação maior está no conhecimento, na sabedoria, entendendo sempre que Deus está prestes a nos perdoar na medida que nós galgamos conhecimento, na força do arrependimento da nossa alma, do nosso coração, fazendo de nós uns sábios. Esses grandes anciões, esses grandes idosos, que têm no coração uma grande sabedoria, muitas das vezes é com eles que nós estamos sempre aprendendo, sempre entendendo, para que um dia vai chegar o nosso momento em que a velhice vai bater e chegar, e nós temos que estar preparados para dar conselhos aos mais novos, para que eles não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Não é isso, dona Arlete? É sim, João. Nós precisamos ter consciência. O Brasil chegou numa fase que nós vamos ter muitas pessoas idosas. E as famílias precisam começar a entender como que será o tratamento com seus idosos. E porque um dia o jovem já foi uma criança e também o velho já foi jovem. E as pessoas que cuidam dessas pessoas que já estão com a idade mais avançada, às vezes não quer ter a paciência que é exigido da gente para poder estar ajudando uma pessoa que já não caminha mais, já não consegue comer com a própria mão, não escuta direito, a pessoa às vezes não tem condição de andar, ela torna-se nervosa, torna-se irritada, porque a situação de quem está passando essa fase ainda é muito pior do que quem está cuidando. Mas a gente precisa ir entendendo que o nosso Brasil está se tornando um país com pessoas mais idosas. E nós precisamos ir enxergando essa necessidade que temos de aprender a viver com as dificuldades dos idosos. No Japão, as pessoas que já são idosas, elas são consideradas como deuses da família. Então a gente tem que começar a copiar o que é bom para o nosso, dentro da nossa casa, a gente começar a entender esse processo. Porque a fase da velhice, a fase da pessoa muito idosa, é uma fase difícil também, porque já não consegue se cuidar dos seus próprios atos. Então, torna-se uma dependência. E as pessoas que estão dentro da casa, a gente até entende. Pessoas precisam trabalhar, pessoas precisam cuidar de muitas atividades que estão relacionadas, às vezes, com sair de casa. E o idoso, ele não quer, ele não tem esse jeito mais. Então, é preciso, gente, consciência para a gente poder
ir atravessando, porque um dia é esse que a gente está cuidando. O dia de amanhã seremos nós, precisando da ajuda de outras pessoas da família, porque isso que acontece é a família mesmo que tem que se tornar responsável. Então, não vamos deixar, como diz, deixar a peteca cair, porque nós também vamos passar por esses problemas. Eu gostaria muito de deixar aqui um abraço muito grande a todas as pessoas idosas da família, que a gente sabe que já estão necessitando muito da ajuda de toda a família também. Um precisa de um jeito, o outro precisa de outro. São formas diferentes que a pessoa vai envelhecendo, necessidades diferentes, mas esse período é um período difícil. Então, vamos ter paciência, porque o dia que for a nossa vez, talvez a gente vai ter que entender isso com mais dificuldade. Então, sabe aquela palavrinha mágica? O amor ao próximo? É isso daí que nós precisamos fazer. Nós deveremos respeitar os idosos, porque todos velhos já foram moço, todos moços já foi criança. E a velhice é o fim da vida quando a gente perde a esperança.